Olá! Hoje o nosso tema é geopolítica pura, analisando as ondas de choque, digamos assim, do recente confronto Irã-Israel. O que isso pode estar sinalizando sobre o poder global. E para essa conversa, a gente vai mergulhar numa análise bem específica, tá? Baseada numa entrevista do Rui Costa Pimenta lá na TV 247. É uma visão que, olha, deu o que falar. Nosso objetivo é descompactar essa interpretação, entender os argumentos dela. O ponto de partida já é, assim, bem direto ao ponto. A fonte afirma que o Irã teve uma vitória clara, militar e política sobre Israel. Algo descrito como inédito mesmo. A ideia é que isso arranhou feio a imagem de Israel, né? Aquela coisa da supremacia militar na região. Usaram até a frase "nunca aconteceu nada nem remotamente parecido". Forte, né? É bem forte. E segundo essa análise, isso não é só um arranhão. A consequência direta seria Israel, talvez perdendo aquele status de ator principal ali, o tal xerife regional que a fonte menciona, né? Agindo pelos interesses ocidentais. Então não é visto como um evento isolado. De jeito nenhum. O interessante é que a fonte conecta isso a uma mudança mais profunda, estrutural mesmo, quase como o fim do colonialismo direto, sabe? Comparando épocas, a demonstração de força iraniana seria a prova dessa virada de jogo no Oriente Médio. Uma virada talvez sem volta. E a relação com os Estados Unidos entra aí, né? Totalmente. A análise bate muito na tecla da dependência de Israel. Apoio militar, financeiro, tudo vindo dos Estados Unidos. A fonte até prevê um cenário de agonia, é a palavra usada, para o Estado israelense se apoio americano vacilar, diminuir. E aí, interpretam a postura do governo Trump na época de buscar um cessar-fogo rápido, não como mediação, mas como um sinal. Um sinal de quê, exatamente? Um sinal de que os Estados Unidos queriam, na verdade, se afastar, evitar um conflito maior, mais caro para eles ali na região. Uma reavaliação de custos, talvez. Faz sentido dentro dessa lógica. E como essa peça se encaixa no tabuleiro maior? Com Rússia, China, como a fonte conecta tudo isso? Essa conexão é central para eles. A leitura é que o Irã era só o primeiro da fila, sabe? Numa suposta contraofensiva do que eles chamam de imperialismo, liderado pelos Estados Unidos. Depois viria a Rússia, e aí a China. Uma sequência de alvos. Isso. E a resposta do Irã, que a fonte vê como bem-sucedida, teria sido um freio nesse plano todo. Um obstáculo inesperado para essa estratégia maior. Ok. E daqui para frente, se a força militar direta ficou mais complicada, quais seriam as alternativas, segundo essa visão? Bom, aí a aposta da fonte é que a estratégia muda, vai mais para a tentativa de desestabilização interna, usando o que chamam de guerra híbrida, né? Mistura de desinformação, pressão econômica, sabe, apoiar oposição interna, essas coisas. E claro, sanções econômicas pesadas. Mas a própria fonte parece meio cética se isso funcionaria bem contra o Irã, certo? Por que essa dúvida? Exato, tem um ceticismo ali. Primeiro por causa do apoio econômico que o Irã ainda recebe, principalmente da Rússia e da China. Isso dificulta o isolamento total. O bloqueio econômico não fecha 100%, entende? E segundo, a fonte descreve o regime iraniano como tendo uma base popular relevante e que eles trabalham para manter essa base. Isso daria uma resiliência interna, dificultaria uma derrubada sem força militar externa direta. A análise sugere que o país é mais coeso do que parece por fora. Entendi. Uma resiliência interna e externa, então. E os BRICS? Onde eles entram nessa história toda? Os BRICS são vistos ali como um ator-chave para furar essas sanções econômicas do Ocidente. A fonte critica muito o uso de sanções, chama até de ditadura econômica, né, como ferramenta política unilateral. E aí vem os BRICS como essa alternativa, um caminho para escapar dessa pressão. Curiosamente, a fonte até interpreta ausências numa cúpula do BRICS no Brasil, na época, como um recado político, uma mensagem sobre a posição brasileira naquele momento. Ok. Então, para a gente amarrar essa perspectiva que a gente explorou hoje, vinda da entrevista do Rui Costa Pimenta, a visão é de que o confronto Irã-Israel foi mais que um incidente, foi um
ponto de virada, mostrando uma mudança real no poder global. Nessa leitura, o Irã saiu fortalecido, abalou Israel e a estratégia americana. Isso impulsiona um eixo multipolar, com os BRICS ganhando espaço. É fundamental repetir. Essa foi a análise de uma fonte específica que a gente decidiu destrinchar hoje. E para fechar, fica a reflexão. Se essa leitura de um poder em transição estiver certa, e se as ferramentas antigas de pressão, como intervenção e sanções, perdem força, que novas formas de influência a gente pode esperar? Alianças diferentes, guerras de informação ainda mais intensas, novos pontos de tensão surgindo, é algo para a gente continuar de olho nesse cenário global que não para de mudar.